Canal Pretos FC no YouTube para falar do Coritiba, o Coxa Branca Futebol Clube, grande clube do Brasil. Hoje temos aqui o diretor executivo de futebol, Nilton Drummond, meu grande amigo. Você está vendo ali no nome, é Jefferson Vieira, mas na realidade é que o Nilton Drummond, no sistema de internet, ele está em Curitiba, eu estou em São Paulo, para que a gente tivesse uma conexão melhor, ele entrou pelo computador desse cidadão, Jefferson Vieira, que é um funcionário do Coritiba, mas quem está conosco é o Nilton Drummond, diretor executivo de futebol do Coxa. Tudo bem, Nilton? Que prazer em revê-lo, sempre uma satisfação. Muito prazer, Xandão, te rever. Fazia muito tempo que a gente não conversava sobre vários assuntos, principalmente futebol, que foi sempre foi o nosso tema, né? Então é um prazer imenso estar aqui contigo, né? Apesar do nome Jefferson Vieira, é que as senhas não entraram, né, Xandão? As senhas não entraram, sabe como é que é? Às vezes a gente esquece as senhas e aí, bom, tudo bem, mas tá tudo certo. Tá Jefferson Vieira, mas sabem que é Nilton Drummond. A tecnologia aproximou o mundo, né? Mas ela também tem seus obstáculos de vez em quando. De vez em quando a gente se atrapalha. Não tem problema nenhum. Mas, cara, é um prazer falar contigo e eu queria abrir, é claro, falando do presidente Renato Folador, que acabou falecendo, foi realmente nossos pêsames a toda a comunidade paranaense. E eu me lembro que eu trabalhava aqui no podcast Sul no Jogo e a gente tinha o nosso foco na dupla Atletiba e também na dupla Grenal. E a gente acompanhou toda a campanha do Renato Folador para substituir o Samir Namur, para que o Coritiba tentasse realmente uma nova filosofia, uma nova gestão. O falecimento do presidente por Covid, lamentamos profundamente, causou algum trauma na gestão ou as coisas já foram superadas, hein, Nilton? Bom, Alexandre, tu sabe que quando uma pessoa da importância do presidente Renato Folador falece, há um trauma na sociedade, há um trauma na comunidade, e evidentemente que não poderia deixar de ser assim no Curitiba, mas uma coisa que tem que ser superada, né? E isso foi muito bem apresentado para nós de maneira muito adequada pelo Juarez, que é hoje o presidente do clube, que era vice-presidente, e seus companheiros de diretoria, fazem parte do comitê gestor. Todos eles sempre procuraram transmitir a mensagem que o Renato passou para eles, que era objetivo claro, direto, em busca do acesso à Série A. Essa era a ideia do presidente Renato. Ele passou isso aos seus companheiros transmitiram isso para nós com muita tranquilidade, com muito respeito, tiveram muito equilíbrio, porque foi, sem dúvida nenhuma, foi um dia muito triste aqui em Curitiba e no Coxa, foi um dia muito triste, mas nós conseguimos superar pela forma como nos foi transmitida a ideia do presidente Renato, né? Então, houve a dificuldade, mas a gente está superando com trabalho e com dedicação dentro desse pensamento, dentro dessa ideia, ou seja, não mudou, a gestão segue dentro do que estava estabelecido, né? As pessoas que estão no comando estão trabalhando dessa forma, dentro daquilo que estava previsto, a mudança do organograma, a mudança de gestão no sentido um pouco mais profissional, né, buscando que a gestão seja mais profissional do que uma gestão, vamos dizer assim, estatutária, né, com dirigentes que são sócios, que são conselheiros, né, dando essa ênfase, que era a ideia do presidente Renato. Agora, o Nilton, eu me lembro aqui em São Paulo, lá por 2012, 2011, o presidente do Coritiba era o Wilson Antônio Ribeiro, e aí eu me lembro que ele foi colocado assim numa situação de um cara de grande visão futura para transformar o Coritiba numa grande força. E foi numa época que o Atlético estava caindo para a segunda divisão, e caiu, na época com o presidente Marcos Malucelli. E aí eu estou falando o quê? De 10 anos atrás, mais ou menos isso. E aí nesses 10 anos atrás, qual era a expectativa, né? O Coritiba dá o salto,
e o Atlético, mesmo com gestão, com luta, não ter o crescimento que ele teve. Haveria um equilíbrio. E hoje a gente vê, por exemplo, o Atlético aqui, né? Eu estou fazendo aqui, ó, aqui, e o Coritiba tendo que perseguir o Atlético. Você é de Porto Alegre, eu também sou. A gente sabe como é que funcionam dois grandes rivais numa cidade, numa capital. Grêmio e Inter estão toda hora se alternando. Uma grande gangorra. Mas em Curitiba, me parece que hoje o Atlético virou uma referência e o Curitiba está correndo atrás. Tá certa essa visão? Vocês têm também uma ideia parecida? Alexandre, eu cheguei aqui faz 40 dias. Estou tomando conhecimento das coisas e eu vejo um clube como o Curitiba, e eu tenho experiência por outros clubes que trabalhei, tendo uma visão muito clara do que quer e se posicionando de uma maneira muito adequada às pretensões do objetivo, né? O Curitiba está buscando, como eu disse anteriormente, a profissionalização das suas, do seu clube, no futebol, principalmente. Evidentemente que as outras áreas também precisam dessa visão profissional, né? Então, o clube tem hoje um CEO que está inteiramente sendo ocupada essa vaga por uma pessoa da consultoria, porque houve a saída do Bruno Oro, mas o clube tem depois dois heads ou três heads, o head esportivo, o head administrativo financeiro, né? E cada um desses tem suas gerências, ou seja, as coisas são muito profissionais. Todas as pessoas dentro dessa cadeia são profissionais. A busca do Curitiba é não só o crescimento dentro de campo, mas também o crescimento como clube. E como clube, o Curitiba tem estrutura para isso. Tu conhece o CT da Graciosa, é o CT plenamente satisfatório para uma questão futebolística, ou seja, para o trato do futebol, para as acomodações necessárias de desenvolvimento do futebol. E tem o estádio, né, o Couto Pereira, que é um estádio também não moderno, mas revitalizado, e isso dá condições do Curitiba pensar à frente como um clube de projeção de novo. Tem tudo para ser, ou seja, tem toda a infraestrutura para ser um grande clube. Evidentemente que tem um rival próximo, que está num bom momento, que a gente acompanha, mas nós temos que pensar no Curitiba, no Coxa. E pensando no Curitiba, no Coxa, nós estamos vendo essa mudança de mentalidade, mudança de posicionamento, ou seja, buscar uma profissionalização total do clube para que ele seja realmente administrado de uma maneira adequada e moderna. É isso que o Curitiba está fazendo, e aí essa gangorra, a tendência dela é que ela se equilibre e mude até de lado, se possível. Muito bem. Agora, o Curitiba está lutando pela Série B. Você sabe que eu participo de muitos fóruns aí e tal. Eu participo do Yahoo Esportes também, com podcast e tal. E a gente começou a fazer projeções de uma Série B mais difícil da história, com envolvimento aí do Coritiba, do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, o Avaí, que está sempre chegando. Aí você tem os mais emergentes, o Operário, o Brusque, né, o Brasil de Pelotas, que tira ponto de todo mundo. Você tem a volta do Remo, que é um time de camisa, o Vitória, que está sempre ali e tal. Quer dizer, a Série B mais complicada da história. Náutico hoje, que é uma referência com o Hélio dos Anjos. Você vê o Coritiba hoje. Na época, eu coloquei o Coritiba como meu campeão da Série B, antes de começar o campeonato. Vendo o trabalho que estava sendo feito e com a chegada do Gustavo Morinigo. Vocês têm a convicção de que o Coritiba sobe sem sustos? E que o Coritiba sobe de uma forma sustentável? O que você acha disso? Nós estamos buscando isso, né, Alexandre? Buscando um equilíbrio da equipe e do grupo de jogadores, de maneira que a gente tenha sustentação para chegar à Série A. Esse é fundamental. O grupo ainda está em formação. Nós, há 2 dias, trouxemos o Guilherme Azevedo do Grêmio, que é um jovem, talentoso, um atacante de lado, e assim nós estamos trabalhando. Nós não temos muita pretensão de muitos jogadores, mas talvez mais 1 ou 2 jogadores para
completar o plantel, né? Então, dessa forma, e da forma como trabalha a comissão técnica, respeitando o trabalho do Gustavo, nós pretendemos ter essa sustentação, ou seja, esse equilíbrio para disputar esta Série B, que é uma das mais difíceis. Se nós olharmos a tabela até o 11º, nós temos aí candidatos ao acesso, né? A distância de pontos ela é pequena, e aí tu cita alguns clubes que são realmente clubes históricos que trazem dificuldade sempre, né? O Brasil de Pelotas, o Remo, o Confiança está fazendo um bom trabalho, o Avaí, que tem beliscado muito, né? O Avaí também tem uma situação um pouco parecida do Curitiba, subiu, desceu. CRB e CSA, que eu tinha esquecido. CRB e CSA são duas forças do Nordeste brasileiro, enfim, o próprio Vitória, né? Que estava com duas competições, talvez até tenha afrouxado um pouco na Série B, mas agora possivelmente vai ser eliminado, porque perdeu a primeira em casa, de 3-0, vai voltar com muita força para essa competição. Então, assim, a gente tem consciência da dificuldade, a gente tem trabalhado em cima de conceitos de continuidade de trabalho, de manutenção de grupo, fortalecimento desse grupo, porque essa Série B será muito difícil. Nós não vamos subir com facilidade. Nós vamos lutar muito, acho que o Curitiba tem todas as condições de conseguir o acesso, mas vai ser com muita luta, não vai ser com facilidade, não. Haja visto isso que nós citamos e os adversários que estão aí, né, Alexandre? Então, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Você acha que Vasco, Botafogo e Cruzeiro sobem juntos, ou dois deles ao lado de Curitiba? Eu vou fazer um cenário aqui. Náutico, Curitiba, Botafogo e Vasco. Você acha que esse quarteto ele é bem plausível ou isso é muito difícil de acontecer? O Cruzeiro, para mim, tristemente, acho que luta para não cair para C. Tristemente. Vamos começar pelo Cruzeiro e vamos falar... O Cruzeiro é um clube histórico no futebol brasileiro, um clube que teve momentos maravilhosos. O Cruzeiro que eu comecei a conhecer na década de 70, com Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Zé Carlos, Raul no gol, né? Esse Cruzeiro que encantou muito aquela época. Tu era muito jovem ainda, Xandão, mas tu pegou também esse Cruzeiro mais adiante. Então esse Cruzeiro, para nós que acompanha o futebol há muito tempo, é uma lástima estar numa situação de dificuldade como está. Acho que não vai ter força para chegar, porque está muito desequilibrado. O Cruzeiro está muito desequilibrado no seu contexto, enfim, mas sabe lá, futebol tem suas coisas. Em relação àqueles 4 nomes que tu disseste, me serve. Náutico, Curitiba, Vasco, Botafogo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Pode acontecer, deixa acontecer, tá ótimo que aconteça, né? Mas enfim, eu acho que é possível, sim, acho que é possível, acho que o Botafogo está tendo uma reação agora com o Anderson Moreira de treinador, já ganhou 2 seguidas, o Vasco com o Lisca já vinha forte, vai vir mais forte ainda, a gente sabe do trabalho do Lisca, mas tem alguns times que estão surpreendendo positivamente. O CRB é um deles, com o Alan, né? Alan Al, e outros que agora o CSA com o Ney Franco chegando também, enfim. Então tem o Avaí, tem vários times que estão nessa luta, né, nessa briga, né? E o Curitiba se coloca dentro dela, sem dúvida nenhuma. Por isso que vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas nós temos consciência que a gente pode conseguir. Nesse momento que eu converso contigo, eu vi Operário e Curitiba. Eu vi os 2 últimos jogos, Curitiba e CRB, eu assisto tudo. E Operário e Curitiba. Cara, Operário e Curitiba, que guerra, hein? Aquilo ali não é jogo, aquilo ali é uma guerra. Né? E aí foi 1-0, e cada jogo realmente da Série B é um negócio impressionante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O Léo Gamalho hoje não joga nos grandes da Série A, ou Nilton? Olha, eu vou te dizer que pela maneira como ele está fazendo gol, entendeu? Ele tem possibilidades de estar num time da Série A, sem dúvida nenhuma, porque ele é um goleador, é um homem de área, né? É um conceito de centroavante, vamos lá, comparando, mas guardadas todas
as diferenças, né? O Fred é um homem de área, né? E o Alexandre, e o Léo Gamalho é um homem de área também. Bom, e, cara, evidentemente que eles têm as suas características um pouco mais diferentes, mas eu vejo que é possível, sim, que o Léo Gamalho poderia estar num clube de Série A, mas isso só teoricamente, né? Porque a gente não pretende abrir mão dele. E alguém já te procurou para contratá-lo? Não, vamos dizer assim que houve aquela conversa, entendeu? Assim, e aí, tudo bem? Como tu vai? E o teu centroavante, né? O centroavante do Coxa não está à disposição, pode esquecer. Interessante isso. Agora eu tô vendo, o time tem uma espinha dorsal, né? Porque tem o Wilson, goleiro experiente, além do Muralha no banco. Aí tem o Henrique na defesa, como zagueiro. Você tem o Rafinha e o Léo Gamalho na frente. Para subir hoje, você precisa ter lastro com esses jogadores experientes ou você consegue subir com uma base jovem? Não, tem que haver um equilíbrio, né? Tu vê que nós temos ali atrás, nós temos 3 jogadores experientes, o Wilson, o Henrique e o Castan. Nas 2 laterais nós temos 2 meninos, o Natanael e o Biro, né? Pelo menos é assim que está sendo, pode haver troca, evidentemente, né? Na frente da área, o William é o capitão, o William Farias, capitão também, um jogador experiente. E aí nós temos no meio mais ou o Rafinha ou o Robinho, que também são experientes. Me E nos esqueci do lados, Robinho, verdade. e no lado nós temos jovens, né? E é preciso ter um equilíbrio. Então, nesse time, tu pode, daqui a pouco, colocar mais um jovem, sem dúvida nenhuma, como tu pode, daqui a pouco, botar um mais cascudo para segurar um pouco mais. Aí vai depender do jogo, vai depender de quem está à disposição do treinador. E, claro, a estratégia do jogo, o momento que acontece, porque ser treinador não é fácil. Na beira do campo, tu tem que tomar uma decisão rápida, né? Na troca de um jogador por outro, mudar um sistema. Então, a gente tem que colocar esses jogadores à disposição do treinador para que ele possa fazer a escolha. Aí vai escolher um mais cascudo, um mais jovem, aí vai depender da estratégia que ele pretende aplicar naquele momento. Você chegou, o Morinigo já estava aí. E a gente sabe como é que funciona, né? O executivo de futebol, ele chega, mas já tem um treinador no cargo. O trabalho dele, ele é um bom trabalho, na tua opinião? E por que o Coritiba contratou o Morinigo, né? Um paraguaio, até que estava fazendo bons trabalhos lá no país dele. Vocês estão satisfeitos com ele nesse momento? Ele é uma realidade já no futebol brasileiro? Vou começar pela contratação dele. Eu não participei da contratação do Morinigo, né? Eu até nem gosto de falar o sobrenome dele, que eu tenho medo de errar. Morinigo, às vezes eu troco o acento, então eu gosto de chamar de Gustavo, né? Certo. Gustavo. Mas eu cheguei, ele já estava contratado. Os motivos que levaram o Curitiba, ou a direção do Curitiba a contratá-lo, me parecem óbvios no sentido de procura de um treinador que tenha um determinado trabalho, que esse trabalho seja com uma visão conceitual parecida com o futebol do clube, né? Porque essa é a grande chave, né, Xandão? Não adianta eu trazer um treinador e o conceito do meu time é um time que joga faceira. Eu não posso levar um treinador que tem um conceito de armação de defesa firme e sólida, por exemplo, para o Flamengo. O Flamengo joga do meio para frente. Jogar fechado no Flamengo é pedir para não trabalhar, é pedir para sair logo em seguida, em um mês. Torcida tira, né? Então, são conceitos de futebol, conceito né? Como são os conceitos dos times do sul do país, até por uma questão de muita colonização europeia, do frio, né? Veja que eu estou de manta aqui, hoje aqui quando eu levantei estava 1 grau, né? Então os times do sul são mais aguerridos, são mais determinados, são mais de marcação forte para depois sair para jogar. Então esse é um conceito de futebol. E tu tem que trazer um treinador com esse conceito. Eu entendo que o Curitiba, na escolha do Gustavo Morinigo, trouxe um treinador com um conceito de futebol semelhante ao time do Curitiba, a necessidade do Curitiba, o trabalho que o Curitiba tem que desenvolver. E nós estamos satisfeitos, sim. Eu estou satisfeito. Eu cheguei, eu não tenho essa
né, esse ranço, vamos dizer assim, de executivo. Não, eu contrato o treinador. Não, eu não contrato. Entendeu? Eu cheguei, o treinador, tá, eu tenho que ver quem é o treinador, tenho que me adaptar ao trabalho dele, tenho que reconhecer o trabalho dele, tenho que dar apoio ao trabalho dele. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, esse treinador não escolhi, então eu vou ficar... Não, não. Eu fui contratado por Curitiba e as coisas que estão no Curitiba eu tenho que respeitar, tentar entender e tentar melhorar, né? Então, essa minha relação com o Gustavo, eu gosto do trabalho. Passou um avião aí, Jandão? Passou uma moto aqui do Valentino Rossi aqui na minha rua aqui. Então, eu gosto do trabalho do Gustavo, é um trabalho com critérios, né? Ele tem o seu entendimento de futebol, a sua maneira de jogar, ele é muito claro nisso, e ele tem abertura para se conversar, se discutir, e ele coloca muito bem as posições dele, que dá tranquilidade para nós, entendeu? Porque nós temos que muitas vezes conversar com pessoas que estão fora do dia a dia e demonstrar o porquê de algumas coisas, né? Mas então, nós estamos satisfeitos com o trabalho dele, sim. É um trabalho muito consistente, um trabalho moderno. Bom, trabalho bom. É um trabalho bom. Só para lembrar que o Coritiba, antes de você chegar, eu só estou fazendo porque houve um fato. O Coritiba ficou em 9º no campeonato estadual, entre 12, passando 8 para o mata-mata. O Coritiba não conseguiu chegar ao mata-mata, talvez tenha sido a primeira vez na história que isso tenha acontecido, que foi realmente um negócio constrangedor. Sabe que eu acompanho tudo, né, o Newton? Sim, eu sei. Para quem não conhece... rato de futebol. Exatamente. Para quem não conhece teu apelido, meu grande amigo Chumbinho, para quem não conhece o teu apelido. Agora, essa questão da liga, da nova liga, eu sei que o Coritiba sempre teve dirigentes, né, que quiseram uma certa independência, sempre acompanhando isso. Mas a liga das séries A e B, na tua opinião, que você tem escutado dentro do clube, é algo plausível? Ou pelo fato do Petralha ser um dos líderes aí, isso incomoda o Coritiba também? O que você pode dizer? Não, o que eu tenho ouvido e tenho lido, né, a gente não consegue participar porque o nosso campeonato é um campeonato muito intenso, muito jogo em cima de jogo, muita viagem, então a gente consegue escutar alguma coisa e ler alguma coisa, mas não tem uma participação efetiva ou uma conversa mais longa para tratar desse assunto, né? Mas o que a gente ouve, mas o que eu ouço e o que eu tenho entendido da questão da liga é que ela vai ter um pouco de dificuldade, e não é pelos nomes das pessoas, enfim, entendeu? Porque há dirigentes no futebol brasileiro que têm a intenção de ser o presidente da liga. E eles são presidentes de clube, eles têm envolvimentos claros com os clubes, né? E aí nós vamos, na minha visão, lógico que é na minha visão, né, Xandão? Nós vamos voltar atrás. Nós estamos falando em profissionalização, nós estamos falando em compliance, nós estamos falando em governança, e aí nós vamos ter uma liga que o presidente vai ser um estatutário, um ex-presidente de clube. Não, acho que a liga deveria buscar, sim, um profissional, um executivo. Vai lá e contrata o Leonardo, vai lá e contrata o Edu Gaspar, entendeu? Para não dizer contratar alguém daqui, contrata o Rodrigo Caetano para ser presidente da liga, que é um profissional do futebol, entendeu? Tá, para não dizer que vai trazer alguém daqui com algum envolvimento, então traz essas pessoas que têm experiência internacional, como o Leonardo, tem outros, eu citei os dois, o Leonardo, o Edu Gaspar, mas tem outros brasileiros que trabalham como dirigentes esportivos no mundo europeu, que poderiam muito bem ser presidentes da liga, né, da Liga de Futebol no Brasil, e dar um caráter profissional à Liga. A gente parar com essas discussões eternas. O VAR, nós discutimos o VAR, entendeu? Claro que o VAR dá vazão a isso, né? O jogo do Grêmio com Vitória, o gol do Grêmio levou 8 minutos para não dizer nada. Que vergonha. Aquilo ali foi a maior vergonha. Aquilo ali parece uma sabotagem ao VAR, infelizmente. Infelizmente isso. Então, tu vê como são as coisas, né? Nós contestamos o VAR, que é um advento já mundial, tranquilo, né? Então, aí nós vamos
nós vamos ter uma liga e o presidente da liga vai ser o ex-presidente do 11 Coquinho da Serra. Não dá, né? Não é possível. Pelo menos na minha ótica não é possível. Acho que o conselho, sim, o conselho de gestão da liga deve ser formado por presidentes ou ex-presidentes de clubes, mas quem toca a liga, quem deveria tocar a liga, teria que ser um profissional. Não tenha dúvida disso. Eu concordo plenamente contigo. Só para a gente lembrar da finada Primeira Liga, o presidente da Primeira Liga, em determinado momento, foi escolhido o Alexandre Calil, que hoje é prefeito de Belo Horizonte, não estava mais no Galo, mas sempre foi ligado ao Galo. E aí, depois de 3 reuniões, eu nunca mais me esqueço, ele chegou e disse assim publicamente: não vai dar certo, porque a gente quer colocar as coisas iguais e ninguém se entende. Então eu fico imaginando, se naquela época eram o quê? 8 clubes, 10 clubes, porque os paulistas puxaram o carro em cima da hora, imagina agora que são 40, né? 20 da Série A e 20 da Série B. Vai esperar consenso em 40? Não tem como. Não tem. E o meu clube é maior que o dele, entendeu? Qual ele? Não sei, não me interessa. O meu é maior. Eu quero mais. E assim vai ser. O Marco Aurélio Cunha, que você conhece, que está no Avaí hoje, ele nos deu uma entrevista agora, essa semana passada, onde ele foi perguntado sobre isso por mim, e aí ele disse o seguinte, depois eu vou te mandar a matéria do meu blog até, vou te mandar até a entrevista dele para ti. Aí ele disse bem assim, ó, o Pretzel, nenhum dirigente brasileiro hoje de clube tem condições de gerir uma liga. Por competência, hein? Foi forte o Marco Aurélio Cunha, foi forte. E ele acha que a CBF, ela já tem uma expertise de comandar os torneios que a Liga teria muita dificuldade em encontrar. Eu não iria tão assim radical, vamos dizer assim, que nem o Marco Antônio, Marco Aurélio. Mas ele não deixa de ter razão. Ele não deixa de ter razão. Não diria que não teria incompetência, entendeu? É que já partem de um predisposto a alguma coisa. Vem cá, vamos lá, vamos simplificar. Se nós não conseguirmos, nós, clubes de futebol... Já te mandei. Se os presidentes de clube de futebol não conseguem se entender na hora de dividir o dinheiro dos patrocinadores, entendeu? Tu acha que numa liga eles vão se entender? Eles não vão se entender, porque o cara vai mandar mais, aí o cara vai dizer, não, só um pouquinho, quem manda agora sou eu vou fazer do meu jeito, né? Eles não conseguem, sem mando, quem manda a CBF e os patrocinadores, enfim, são quem detém o poder para negociar as coisas e tal, juntos eles não conseguem se acertar. Então, imagina numa liga. Ô Newton, para a gente fechar, sempre te agradecendo muito, não adianta, né? O Atlético chegou num patamar muito forte hoje. Mas o Atlético anda para o campeonato estadual, né? Bota o time sub-23, prepara o elenco principal para as competições maiores, né? O Coritiba vai seguir esse mesmo caminho ou o Coritiba tem uma ideia diferente sobre o campeonato estadual? Não, nós temos uma ideia que está sendo trabalhada, né? O que acontece hoje no futebol, Xandão? Tu tem um calendário muito apertado, tu precisa cada vez mais revelar talentos da tua base, e só há uma maneira de revelar talentos dessa base, fazendo eles jogarem competitivamente, para realmente tu poder, vamos dizer assim, afinar a qualidade dele, dar o brilho final neles, né? Que dali tu vai ter certeza que, bom, esse jogador vai servir, vai ser competitivo, eu vou poder usar aqui. Então, nós estamos trabalhando um projeto, possivelmente, de ter um time, eu não diria assim, para o Campeonato Paranaense, não, de maneira alguma, todos os títulos são importantes, mas o Curitiba vai fazer um trabalho que contemple o pessoal da base que está chegando de uma maneira um pouco mais, com mais intensidade, com mais participação, vamos dizer assim, dentro do Campeonato Paranaense. Mas isso não quer dizer que a gente vá com um time sub-23, sub-20, não. Nós estamos trabalhando a ideia e estamos pensando como nós vamos enfrentar o Campeonato Paranaense. A ideia é que ele seja, sem dúvida nenhuma, não um laboratório, mas um trabalho de
de revelação de atletas com potencial, vamos dizer assim. Se bobear, esse time não fica em nono no Paranaense, porque trata o campeonato talvez com mais interesse. Mas é verdade, daqui a pouco o campeonato ele fica tão desinteressante na primeira fase que o teu time principal, com jogadores mais cascudos, os caras meio que dão uma largada. De vez em quando a gente vê que é assim. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas meu palpite, hein? Sobem Náutico, Coritiba, Avaí, Vasco. Ou Goiás. E na zona de rebaixamento, o Cruzeiro cai para C para mim. Esse não. Acho que não, mas eu assino já. Onde é que eu assino aí, Alexandre Pretzel, para decretar que são esses quatro? Esses quatro Coxa aí. Em quarto. O Coxa em quarto, não tem problema. Num primeiro momento, nós queremos estar entre os quatro. É isso que interessa. É isso que interessa. Muito obrigado pela entrevista. Sempre um prazer muito grande conversar contigo. Viva o Coxa. Eu adoro o Coritiba Futebol Clube. Futebol paranaense é muito importante. E tomara que o Coritiba suba rapidamente. Obrigado mais uma vez e um abraço em toda a comunidade, meu caro Nilton Drummond, diretor executivo do Coritiba. Obrigado, Alexandre Pretz. Foi um prazer imenso falar contigo. A conversa contigo sempre flui, as perguntas, as colocações, elas sempre são de alto nível, inteligentes, e aí então a conversa ela se torna agradável em todo momento. Muito obrigado, estou à tua disposição sempre. Um grande abraço. A recíproca é verdadeira. Fechamos aqui com o Nilton Drummond, diretor executivo de futebol do Coritiba. A gente volta numa próxima ocasião com mais conteúdo, interagindo com entrevistas e informações, sempre aqui no canal Pretzel FC. Saúde para todo mundo e um abraço.